Deste lado estou no Brasil, deste lado aqui já estou no Uruguai. Assim é Santana do Livramento, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. E nós vamos falar sobre como foi o momento da pandemia para a assistência social do lado brasileiro da fronteira. Do lado uruguaio, uma maneira diferente de tratar a pandemia de coronavírus que assolou o mundo em 2020. Mas uma coisa não muda nos dois lados: a solidariedade e o empenho das secretarias de assistência social dos dois municípios, Santana do Livramento do lado brasileiro e Rivera do lado uruguaio. A Secretaria de Assistência e Inclusão Social do município de Santana do Livramento, localizado na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, teve que auxiliar cerca de 30% de sua população local. Nós conversamos com a gestora da pasta, que falou mais sobre o assunto. A questão da pandemia, na verdade, quando eu assumi em setembro de 2021, já estava mais ameno, não é, João? Até os recursos oriundos do governo federal já estavam sendo cancelados, né? Não foi possível reprogramar em função de que já estava amenizando a pandemia. Mas eu acredito que o nosso pior momento não foi dentro da pandemia, porque no momento da pandemia o governo trouxe muito auxílio em recursos, principalmente para a cesta básica, benefício eventual, né? O posterior, que são as consequências da pandemia, foi a nossa principal dificuldade, porque é a partir daí que a gente precisa retomar não só o nosso trabalho, né? Não só a nossa atividade presencial, mas a retomar o atendimento das necessidades das pessoas em campo, né? E isso foi bastante difícil, porque taxa de desemprego, né? A diminuição dos recursos provisórios oriundos do governo federal para o Covid. Então nós tivemos que recomeçar a partir de recursos que sempre são faltantes, porque isso é uma realidade do nosso país, né, em assistência social, com as consequências de uma pandemia. O que a gente fez, assim? A forma que nós encontramos de auxiliar é resgatando a atualização dos cadastros únicos para que nós pudéssemos chegar a essas pessoas, indo em loco. Fizemos muitas ações descentralizadas, justamente para que nós pudéssemos resgatar essas pessoas, para atualizar cadastro e para conseguir que essas pessoas pudessem obter, né, sucesso em recursos de programas federais, como o Auxílio Brasil, como o BPC. Foi aí que a gente conseguiu amenizar um pouco esse trabalho e conseguiu mostrar que a assistência social vai além da cesta básica e vai em assistência social, né? Foi um trabalho bastante difícil. As consequências extremamente negativas da pandemia ainda são gritantes, mas a partir do momento em que a gente consegue chegar na população mais carente, que era o que era mais difícil de fazer, a gente consegue um avanço melhor, sim. Durante o período mais severo da pandemia de Covid-19, a pasta da assistência social, junto com a da saúde de Livramento, foram uma das mais atingidas. A pasta, nesse ano de 2022, nós tivemos 27.528 atendimentos, toda a pasta da assistência social. Dentro desses 27.528, só do cadastro único foram 17.800 cadastros únicos novos. Atendimentos, né? Entre atualizações, cadastros novos, né? Visitas, foram 17.800. Tá? Em relação a 2020 e 2021, que foi o ano mais forte da pandemia, né? 2020 e terminando já mais brando em 2021, a gente acredita que esse ano foi um ano de maior repercussão por conta das pessoas que na pandemia as pessoas não podiam sair de casa, não podiam muito procurar os serviços e era bem mais direcionado mesmo que as pessoas esperassem, né, os atendimentos, as visitas, enfim. E neste ano a gente teve que lidar com todo aquele transtorno que a pandemia trouxe, baseado no quê? Nos acompanhamentos, né? As pessoas vinham fazer o cadastro, muitas solicitavam a visita para a cesta básica, porque durante a pandemia todas ganhavam cesta básica todos os meses, né? Porque tinha recursos para isso. E esse ano de 2022, a gente teve que trabalhar com o que a gente tinha, né? E aí a gente teve que, dentro desse grande, enorme atendimentos no cadastro único, a gente ainda teve que trabalhar com as visitas domiciliares para a concessão para o recebimento da cesta básica, que era o que as pessoas pediam, né, solicitavam, porque elas vinham daquela, né,
que recebiam todos os meses, né? Baseado nisso, eu acredito que este ano foi o ano mais difícil em termos de atendimentos para assistência social, porque todos os programas, né, que estão trabalhando, tanto os CRAS, quanto o CREAS, quanto o CRM, que atualmente está, né, equipado com todos, né, com toda a equipe, esse ano com toda a equipe, né, e as SUAS também, as SUAS Trabalho, que trabalhou todo esse ano, né, mais particularmente de agosto para cá, efetivamente, né, nas suas oficinas. Então foi um ano que a gente teve muito trabalho mesmo, muito trabalho, mas com a grande dificuldade de que não tínhamos os mesmos valores, né, para dar assistência para as pessoas, né. E com a proibição de festas e eventos durante o grave período da pandemia, entidades assistenciais de Santana do Livramento foram atingidas por falta de recursos. Durante a pandemia, nós tivemos que nos adaptar, fazer todo um plano novo de trabalho, né? E foi bastante desafiador para a instituição, uma situação totalmente nova, né? E onde envolvia crianças e também, de certa forma, as famílias que no momento não poderiam vir visitar essas crianças, né? Tinha toda a função deles não poderem sair, não terem atividades fora, e as aulas também foram remotas, tivemos que nos adequar a isso. Na questão das doações, assim, também, a gente teve muita dificuldade porque as pessoas não saíam, né, porque com medo, né, do contágio com o vírus, não saíam para fazer as doações, não vinham até a instituição. Isso complicou bastante, né, nos trazendo muita dificuldade. Os eventos também, que eram realizados, porque o lar tem 36 anos, né, e nesse tempo todo, nessa trajetória, sempre se fez eventos, né, para custear as despesas, e não pôde se realizar mais. Foi bem complicado. O município de Santana do Livramento registra diariamente cerca de 10 casos de Covid-19. Em seu período mais grave, o município chegou a registrar 200 casos novos diariamente. Junto aos casos de Covid, também os registros de falta de emprego ou demissões que aconteceram por conta de problemas financeiros de empresas privadas. Agora, o ritmo é de retomada.